Vamos agora, gente, trabalhar um pouquinho agora com razão e grandeza, né? Isso, proporções. Não é difícil, é bem tranquilo. Só mais, assim, interpretação e lógica. Vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão, ou seja, uma aumenta e a outra aumenta na mesma proporção, ou quando uma diminui e a outra diminui na mesma proporção. Um exemplo de grandeza diretamente proporcional, para vocês observarem. Por exemplo, uma fábrica tem 10 costureiras que fazem 100 calças. Se eu aumentar para 15 costureiras, a quantidade de calças vai aumentar ou diminuir de fabricação? Vai aumentar. Quando isso acontece, ele é diretamente proporcional. E observe que o denominador se permanece maior do que o denominador na resposta. Quando você vê uma questão assim, que na lógica você tem certeza que a resposta vai ser maior que a anterior, que foi dado no enunciado, ele é diretamente proporcional. Vai acontecer muito disso. Vamos ver o exemplo. Para adubar um pomar de área igual a 15 mil metros quadrados, utiliza-se 30 kg de fertilizante. Vamos calcular a quantidade de fertilizante necessária para adubar um pomar de 32 mil metros quadrados. Essa situação relaciona duas grandezas proporcionais, a área em metros quadrados e a quantidade de fertilizante em quilo. Pronto. Aqui tem a lógica. A gente lembre que quando vocês trabalham com grandezas diretamente proporcional ou inversamente proporcional, eles são regras de 3 simples. Então, você vai ter que colocar os valores sobre os valores. Jamais escreva 15 mil é igual a 32 mil. É um sobre o outro, são iguais. Se os dois são metros quadrados, então é 15 mil sobre 32 mil igual a 30 sobre x. 30 quilos, x quilo, que a gente não sabe, que vai encontrar de acordo com a solução. Agora, vamos ver a pergunta. Foram 15 mil metros quadrados para 30 fertilizantes. Se eu aumentei para 32, a quantidade de fertilizante vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Então, isso é diretamente proporcional. Observe que eu já arrumei em regra de 3, agora vamos trabalhar como cruz credo, né? Isso é aquela brincadeirinha. Então, vou fazer 15 mil vezes x. 15 mil x. Igual a 30 vezes 32 mil. No caso, ao multiplicar 30 vezes 32 mil, se não me engano, acho que dá uns 96 mil. Ao dividir por 15 mil, x é igual a 64. Ok? Essa é a resolução dessa questão. Vamos dar continuidade. Grandeza diretamente proporcional é exemplo 2. Para confeccionar o mapa, um dos elementos fundamentais é a escala adotada, que indica a razão entre as dimensões reais da região e as dimensões de sua representação nesse mapa. Na aula de Geografia, Helena mediu com a régua a distância em linha reta entre os municípios de Fortaleza, Ceará e Natal, Rio Grande do Norte. No mapa representado a seguir, qual é a distância real aproximada em linha reta entre esses dois municípios? Temos aqui a imagem do mapa, né, isso, e temos a tabela explicativa. Observe que no mapa tem uma reguinha, né, tá dizendo que quer saber a distância de Fortaleza para Natal. E ele já está dizendo no anunciado aqui, ó, que é de 1 a 80. No isso, 1 centímetro a 80 quilômetros. Então, vai ser de 1 para 80, 1 igual a 80. E fazendo a menção aqui, gente, com a régua, vai dar 5,5, mas o quilômetro não sabe, então vai chamar de x. Então, vai ficar x vezes 1 é x, 5,5 vezes 80 vai dar 440. Então, isso aqui é 440 quilômetros. Observe aquela regrinha que eu falei para vocês. Se ele tem 1 centímetro e a distância foi para 80, não é isso? Ele aumentou para 5,5, então o quilômetro tende a aumentar também. Então, ele é diretamente proporcional. Grandeza inversamente proporcional. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Exemplo: um ônibus faz um percurso no terminal até o centro da cidade e depois volta ao terminal. Um fiscal registrou a velocidade média do ônibus e o tempo gasto do percurso de ida até o centro em um determinado dia. Grandeza inversamente proporcional. Aqui tem uns exemplos de por que grandeza inversamente. Por exemplo, se fizer 52 sobre 65, para encontrar seu equivalente, vai achar 4 quintos. Se eu fizer 52 com 104, vai achar 1,5.
Depois eu faço 80 com 64, 5 quartos. E depois eu faço 80 com 40, vai estar 2 sobre 1, que é 2. Observe que 52 sobre 175 é inverso de 80 sobre 74. E 52 sobre 104 é inverso de 80 sobre 40. Por isso que eles são inversamente proporcionais. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Um trecho considerado perigoso de uma estrada tem a velocidade máxima permitida de 80 km por hora, possibilitando que os veículos percorreram em 9 minutos no mínimo. Para reduzir a quantidade de acidentes que frequentemente ocorrem, a administração dessa rodovia vai reduzir a velocidade máxima para 60 km por hora nesse trecho. Com essa mudança, em quanto tempo, no mínimo, será possível percorrer esse tempo de estrada? Então, eu tenho velocidade máxima, mínima permitida, máxima permitida 80. Tempo mínimo percorrido, 9. Depois teve uma redução para 60. Aqui, vamos entender como ele é inversamente proporcional. Para pensar. Se a velocidade que ele permanecia era 80, ele chegava onde seu destino em 9 minutos. Se eu diminuir a velocidade, eu vou diminuir o tempo ou vou aumentar o tempo? Parei para pensar. Se eu aumento a velocidade de um carro, vou diminuir o tempo. Se eu diminuir a velocidade, eu vou fazer o quê? Aumentar o tempo, né? Vou ficar mais tarde. Então, ele é inversamente proporcional. Observe que ele é inverso do diretamente proporcional. Então, vai ficar o quê? 80 sobre 60 é igual a 9 sobre x. Mas, por ele ser inversamente proporcional, vocês têm que inverter as posições. Igual ao exemplo que eu dei anterior, né? Que era um deu o quarto o quinto e o outro deu 5 quarto. Então, é por isso que tem que inverter. Então, x sobe e 9 desce. 60 vezes x, 60x. 80 vezes 9... No caso, eu vou multiplicar 80 vezes 9, dá 720. Ao dividir por 60, x é igual a 12. Pronto, pessoal, finalizamos aqui explicações sobre grandezas, parte 1. Em breve estarei postando parte 2, que é regra de 3. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para que possam acompanhar todos os desenvolvimentos e vídeos postados no portal. Nos vemos nas próximas explicações. Bons estudos e tchau!